Olá, como estamos? Estamos aqui em mais um podcast. Vamos aqui com essa felicidade de sempre, de ontem, de hoje e futuramente será sempre assim dentro da luz, da paz e do amor. Em falar nisso, eu estou aqui hoje o podcast de compadres, né? Então, você já viu, não estou recebendo só um amigo, estou recebendo um amigo, irmão e compadre. Vamos falar hoje de cirurgia geral. Tenho aqui o meu compadre, Dr. Edilson Souto. Seja bem-vindo, Edilson. Que bom você estar aqui. Grato, Você é meu irmão, tá? E é uma felicidade receber. Sim, senhor. Eu quero que você fale para a gente aqui, Edilson, que além dessa alegria de receber você na minha casa, que a minha casa é sua casa, quero que você leve informação para todas essas pessoas que estão te vendo, entendendo um pouquinho melhor quem é o Dr. Edilson, qual é a profissão de amor que ele vem executando esses anos todos aí. Rapaz, falar da minha vida é assim, é tempo. É tempo, né? Porque Fique à vontade, você tem todo o tempo do mundo. Eu iniciei a minha carreira com algumas profissões antes, né? Sou filho de pais, né? Meu pai era mecânico de automóvel, né? Minha mãe era enfermeira antes de ser médica. E comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Foi muito legal isso, né? Porque hoje eu não vejo muito isso. Hoje existem as leis, né, que obrigam as crianças a estarem na escola, né? Mas foi assim interessante, porque eu já cresci assim com esse caminho, né, de trabalho. Então, primeiramente, eu fui oficialmente mecânico. Olha aí. Você já me contou isso uma vez. Você não sabia disso, né? É. Eu fui oficialmente mecânico, depois eu fui trabalhar, trabalhei em mercearia, eu lavei carro, eu engraxei sapato, tudo isso para ganhar um tostãozinho, né? Porque naquela época, né, a gente éramos muito pobres, né? Pobres mesmo, assim, de a gente ter necessidades habituais de qualquer pessoa, né, que tem alguma, vamos dizer assim, dificuldade de emprego daquela época, né. Então eu, meus irmãos, minha mãe, nós crescemos nesse caminho, todos nós trabalhando desde cedo. E minha mãe é uma guerreira, uma mulher que tudo que eu tenho eu devo a ela, né? Essa profissão que eu tenho hoje, eu devo à minha mãe, porque ela acreditou em mim que eu poderia mais, né? Que eu poderia muito mais. Me ingressou num curso de enfermagem, né? Eu, antes de entrar no curso de medicina, eu primeiro fui técnico de enfermagem. A partir daí que começou a minha caminhada na medicina. E aí eu fui começar a estudar. Casei antes, né? Tive o meu primeiro casamento, casei em 2000 e... não lembro a data, né, desse casamento. E tive 2 filhos nesse casamento. E estava estudando, tive que parar de estudar, porque... Os 2 filhos é o Gabriel? Gabriel e Raquel, Olha aí. tive que parar de estudar nessa época, porque nasceu o Gabriel, né, uma alegria para mim, e depois nasceu a Raquel, ficou difícil para poder continuar estudando. Tive que trancar a faculdade e tal, você sabe como é que é o restante da história. Anos depois, assim, anos não, né, 2 anos, 3 anos depois, eu retornei para estudar. Foi estudar na Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda. Foi onde eu comecei a minha carreira médica. Foi lá. Olha. E você também, como militar, né? Sim, eu todo médico que, quando forma, né,
eu não tinha... eu tinha sobrado, né? Falava esse termo, né? Sim. O fulano de tal sobrou, aí sobrei, né? Uhum. Mas quando você forma, né, ou seja médico, farmacêutico e odontólogo, eles são, quando termina a faculdade, é um serviço obrigatório, né? Um serviço obrigatório. E a pessoa fica lá 8 anos, se quiser, e depois sai, né? E aí aconteceu que eu quis entrar nas Forças Armadas, fiz prova e aí passei na prova, né? E aí começou a minha vida como cirurgião, né? Eu fui fazer residência de cirurgia geral lá na Hospital da Aeronáutica. Olha. E a sua mãe foi peça fundamental nisso também? Foi, minha mãe... Manda um alô aí pra sua mãe. Manda um beijo pra ela, que é uma queridona. Ô, minha mãe, um beijo, te amo muito. O nome dela? Dejanira Doutora Souto. Dejanira. Doutora Qual Dejanira. a especialização dela? Ginecologista. Olha isso aí. Ginecologista. Cuidou da sua esposa, né? Sim. Olha que massa. Sim. Sim. Prossegue aí o barco. Então aí eu comecei a fazer residência no Hospital dos Afonso, né, na Aeronáutica. E foi muito legal esse tempo, né? Quanto tempo? Um tempo de militar. Quanto tempo lá Lá no hospital? no hospital? Houve uma interrupção, né? Porque quando eu fiz a residência, estava terminando já. Eu sofri um acidente, né, no Rio de Janeiro, né? Sofri um assalto lá. Levei 6 tiros, estou vivo aqui, né? Graças a Deus, estou vivo. Isso saiu aí no jornal, você pesquisar no ano de 1996 lá, 26 de outubro, né? Tá lá, aquele dia fatídico, né? Eu, graças a Deus, estou vivo, rapaz, por Deus mesmo, né? Porque se ganhar 6 tiros, queimar roupa, coisa de Deus, né? Pra gente estar aqui hoje conversando e falando a respeito desse acontecimento. Mas eu continuei ainda, né? Depois, fiquei 2 anos sofrendo, sofri muito, fiz 5 cirurgias nesse braço direito. Ele ainda é um pouco torto, né? Chegou um ponto que eu falei assim, eu não quero mais operar. As minhas dores acabaram, aí eles queriam endireitar meu braço, que não tinha muito como consertar. E hoje tem, né? Hoje a ortopedia, ela está assim, bem avançada, voando, né? Voando. Mas naquele tempo não, naquele tempo era difícil, né? E aí eu desisti de tentar recompor meus movimentos estavam bons, né? E eu voltei a estudar, voltei para a residência, terminei a residência, depois fui fazer residência de cirurgia pediátrica no Hospital Beneficência do Rio de Janeiro, com um grande amigo, Dr. Stephen Salmatos, foi meu professor de cirurgia pediátrica. Ele paizão para mim, assim, uma pessoa que estimo muito, carinho, assim. Eu estava aqui em Minas Gerais já, quando ele desencarnou. Eu não tive coragem de ir lá, ele queria me ver. Eu não tinha coragem de ir lá vê-lo, porque eu queria guardar aquele momento, né? Da derradeira vez que eu vi, a última, né? A última vez que eu vi, na verdade. E ele me ensinou muita coisa, ele não me ensinou só cirurgia pediátrica, ele me ensinou como se me comportar como cirurgião. Disse para mim muitas vezes que eu não era nada ainda, que um dia eu ia descobrir que eu não sabia nada, e é verdade. E eu não sei nada ainda, eu estou descobrindo ainda, que eu estou aprendendo ainda a medicina, a cirurgia. Cada cirurgia, nenhuma é igual a outra, né? E muita coisa acontece numa cirurgia, né? Sem bajulação, eu falo assim para as pessoas que estão de casa,
que está aqui o doutor Edilson Souto, um cirurgião, ele hoje reside em Padre Paraíso, onde ele é chefe do setor lá do hospital e é chefe ali da seção de cirurgias ali. E são poucos médicos que eu conheço que é assim como você, Edilson. Simples, humilde, uma pessoa assim que dedica a medicina assim com muito amor, né? E quando a gente vai falar, por exemplo, na cidade onde você passou, eu fui lá, você sabe bem o motivo que eu fui morar 8 meses em Padre Paraíso, todas as pessoas têm uma amorosidade por você naquela cidade. O que você faz naquela cidade ali é uma questão assim, para mim eu fico feliz quando fala assim, pô, você conhece o doutor Edilson? Eu falei, meu irmão, e você sabe que você tem um amigo aqui que torce por você, que te ama, ama a sua família, e eu não estou desbajulando. Profissional igual é ímpar ver assim, pessoas, não é, por exemplo, temos muitos cirurgiões, como na sua família, o seu filho também é cirurgião, o Gabriel, anestesista. Né? Anestesista, Desculpa. Anestesista. E o que você faz e o que eu vejo dos seus pacientes, assim, coisas assim, valorosas. E como eu estou fazendo esse podcast, eu que dei essa iniciativa, a gente acabou de fazer uma entrevista, e falar nisso aí, você que está em casa e que vai ouvir isso aí durante, assim, um bom tempo, compartilhe esse vídeo. Eu quero ver o neto do Benício vendo esse vídeo e falando assim, olha lá a minha linhagem. É nesse homem que está o meu sistema familiar e onde eu quero chegar assim com essa amorosidade. Por isso, essa questão de trazer essa filmagem, deixar registrado para você. Tanto para os meus filhos, tanto para os seus filhos. A importância de você ser essa pessoa que é. Além de ser meu amigo, um puta de um profissional. E dentro de todas as limitações que a gente passa, os atropeços dos dia a dia, viu, Edilson? Sei que não são poucos, né? A sua espiritualidade aflorada. E eu quero que você conte aí, desde o seu início, você falar do valor da família, até esse caminhar. Olha, falar de família para mim é uma coisa assim forte, né? Porque eu acho que você já conheceu minha família, né? Minha família, tanto a minha família de hoje, com a minha esposa e meu filho, né? Que Benício, que nasceu. Fofura. E meus filhos, né? Manuel, Gabriel, Igor, Raquel, Iago. Raquel ainda não conheço nenhum Gabriel. Emanuel, você vai ver daqui a pouco. Graças a Deus, vou lá, tô com Tá saudade. lindo, né? Saudade dele, tá, bonitão. Um abraço para você, viu, Emanuel? Para você, eu, sua mamãe. Você estava falando de Padre Paraíso, né? Assim, eu retornei para Padre Paraíso, né? Não querendo retornar, né? Porque eu estava no Rio de Janeiro, eu estava numa outra onda, né? Porque quando eu saí há uns 15 anos atrás, que eu fui morar no Pará, eu retornei do Pará, vim embora para o Rio de Janeiro. Voltei a estudar, fui fazer pós-graduação em terapia intensiva pediátrica e comecei a trabalhar com o pessoal das UTIN, que são Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, as CTI Pediátrico do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a deixar um pouco de lado a cirurgia lá, porque eu comecei a gostar muito daquele trabalho, né? E aí eu recebi o convite para voltar para Padre Paraíso, porque eles estavam muito precisados lá, e lá é difícil mesmo de alguém querer ir morar lá, um cirurgião para morar lá. É complicado, é difícil mesmo, as condições de trabalho, né, que eram hoje são bem melhores, né? Deixa eu só consertar, você é diretor hoje do hospital... Diretor, Padre Paraíso. Eu voltei assim, não querendo, eu fui para ficar um tempo e retornar para o Rio de Janeiro para fazer, né, porque eu passei 3 anos estudando, né, aí eu disse largar tudo para voltar a fazer uma coisa que você já não fazia mais, né, que é cirurgia geral. Eu não fazia mais cirurgia geral.
Muito tempo. Depois que eu voltei para o Rio, eu só trabalhei com terapia intensiva pediátrica. Que é uma coisa assim complicadíssima, né? Muito. Imagina aí, Matias ou Júnior, daqui quando você tiver o filho, que não precisa passar por isso. O intensivo da pediatria é minucioso, né? É dolorido demais, porque primeiro que é um serviço difícil, né? Difícil, assim, você trabalhar com aquele tipo de serviço é doloroso, né? Você pode citar assim uma questão de um trabalho que você fez nesse atendimento que te marcou? E como foi? Eu posso citar, assim, foi um paciente que me marcou mesmo, né? Teve um bom e teve um ruim. Qual que você quer escutar? Os dois. Os dois. Vamos começar pelo ruim, depois a gente cobre, né? Isso, é bem a gente melhor. cobre, né? O ruim teve um paciente que eu trabalhei no hospital, né? Uma criança, João Miguel, o nome desse paciente, essa criança. E essa criança eu comecei a cuidar dela, ela teve uma pneumonia, e da pneumonia teve o derrame pleural, do derrame pleural ela fez uma fístula, e aí a coisa foi piorando, ele estava entubado, ora às vezes acordado, né, porque a gente precisava fazer isso, às vezes deixar a criança acordado com entubado, né. Ele chorava. É uma vigília que acontece. É, uma vigília. A gente tirava a sedação para a gente ver o estado de consciência de como é que a criança estava, né? Ele com 2 drenos de tórax, né? E a gente estava vendo que tudo que foi feito não estava dando certo, né? A cirurgia pediátrica de lá do hospital, eles não tinham como fazer nada, né? A gente não tinha cirurgião de tórax lá. E era o que me chateou muito, sabe? De ver aquela criança, de poder falar assim, né, pro governo do estado, as autoridades, né? Uhum. O que poderia fazer por ele, né? Porque é uma criança que entrou lá e saiu de um jeito ruim, né? Desencarnou. E eu acho que foi a única vez que aquilo me deixou um sentimento muito ruim. Chorei muito com o pai, né? A partir dali eu não quis mais muito trabalhar com aquilo. Eu falei assim, nossa, isso não dá para mim não, porque ver crianças morrerem, já vi um monte. Mas você participar de tudo da criança... Se sentir impotência. Ver que você não estava dando certo o que você estava fazendo. E a equipe toda, né? A equipe toda do hospital, todos estavam fazendo o seu trabalho, mas infelizmente não é assim como é que a gente pensa, né? Você pode ter um grande serviço, mas é o paciente, né? É o paciente que vai reagir ao tratamento, né? E esse marcou muito a minha vida, assim, como profissional, essa criança. Lembro o nome dele até hoje, João Miguel. Abracei o pai dele, choramos juntos, conversamos, né? Eu queria a notícia, né? E foi muito doído mesmo. Às vezes algumas pessoas, nem todos, acham que o médico é frio, né? Eu depois que comecei a trabalhar com cirurgia pediátrica e comecei a trabalhar com terapia intensiva, aí realmente eu fiquei frio, né? Fiquei frio porque o que é uma criança que está doente, com febre, como você vê, entra no CTI, você vê cada coisa lá que você nem imagina, entendeu? Então você acaba esfriando, entendeu? Você acaba esfriando de uma certa forma. Você fica, porque você aprende a conviver com a morte. Não é fácil, não era a palavra que eu queria falar, mas não tem outra palavra para eu falar aqui agora. Você aprende a conviver, porque você vê todo dia. Você entra no CTI pediátrico, no Rio de Janeiro, não é fácil não.
É dureza mesmo. É E o dureza. psicológico, como que fica? Olha, depois que a gente acostuma, né? É tranquilo. Não tem. Eu já trabalhava com cirurgia pediátrica, né? Porque a gente já fazia cirurgia neonatal, cirurgia pediátrica, fazia tudo na beneficência. Mas no CTI pediátrico, são doenças, né? São doenças graves. As crianças vão para lá por acidente, por várias coisas. Várias coisas. Vão parar no CTI pediátrico porque precisam de unidade de tratamento intensivo mesmo. Entendeu? Então, é uma especialidade que não é fácil não de trabalhar, né? Eu tenho um monte de colegas assim, que trabalham, né, nesse ramo da medicina e não é fácil. Não é fácil mesmo ter que dar notícia. A gente comemora também, né, quando uma criança sai. Várias crianças saíram do CTI. E a história feliz você vai contar pra E a nós história feliz é essa, né? Tinha uma criança, uma menina, eu não me lembro o nome dela, mas me lembro do nome do pai dela, que ficou meu amigo, o Alves. Grande abraço, Alves, não sei de onde você estiver. Ele era policial militar, né? E essa criança teve meningite grave. E, assim, a gente sabe que a meningite, pela meningite que era, né? É uma meningite grave. Para você ter noção, o cérebro fica que nem um queijo suíço, furadinho, sabe? E a gente nem acreditava que ela ia sair, né? Alguns colegas de plantão mesmo, que a gente passa plantão para o outro e tal, já tinha assim, sabe, já estava passando plantão, tipo assim, ó, não adianta mais fazer nada, porque não tem mais o que fazer. Rapaz, eu acreditei que aquela criança ia sair, acreditei assim, e ela saiu. Graças a Deus. Viva, não saiu andando. Aí depois eu tive notícia do pai que acompanhou comigo, né, me mandando mensagem de como é que estava a evolução. Depois me mandou foto do aniversário dela em pé, cantando parabéns. Olha que lindo. Isso é legal, né? Muito lindo. Muito legal. Muito lindo. No CTI pediátrico Esse tem é o preço, muita né? história, bonita. Esse é o preço de colocar o amor na profissão, né? Meu amigo, só vivendo para poder... Sim. Eu não tenho nem como eu te explicar muita coisa disso, porque é só vivendo dentro Sim. do CTI Às pediátrico para vezes saber. a pessoa, se tivesse oportunidade, se tivesse cabimento, senão não vai dar uma explosão de gente no hospital. Mas se visitasse mais os hospitais, as pessoas levavam uma vida assim mais tranquila, né? Não ficava com tanto apego. Hoje nós falamos sobre o valor de estar desapegado e ter a vida como o maior presente. Hoje eu te falei, né? Que a gente começa a evoluir espiritualmente quando a gente desapega, né? Sim. É difícil, né? Eu não consegui fazer isso, não. A gente, como compadre, a gente vê sobre essa questão de ser espiritual e ter espiritualidade. Como é que é esse negócio aí, o médico espiritualista? Olha, não vou dizer médico, não. Assim, eu venho buscando a espiritualidade desde menino, né? Porque meu pai fazia isso, né? Então eu já fui de algumas religiões. Muitas, entendeu? Muitas religiões? Muitas, em busca de conhecimento mesmo, né? Religiões, seitas, Rosa Cruz, maçonaria, essas coisas todas. Japonês, como é que chama? Sessinoe, Ramatiz, como é que chama? Messiânica, Chico Xavier,
espiritismo, Eu kardecista. conheci Chico Xavier. Você conheceu o Chico? Eu conheci assim, uma amiga minha me chamou, né? Falou assim, Edilson, Chico Xavier vai estar na casa de uma amiga minha lá em Copacabana, vamos lá? Aí eu falei assim, quem é Chico Xavier? Eu falei assim, Chico Xavier, aquele que fala com os espíritos. Aí aquilo já me interessou, né? Eu falei, ele fala com o espírito? Eu falei assim, fala. Eu quero ver se ele fala com o espírito mesmo. Eu era o cara que assistia São Tomé, né? Eu gostava de ir lá e ver. Cético demais. Aí eu fui lá, aí cheguei lá, aí ele com aquele óculos escuro, eu achei estranho, né? Aquele óculos escuro, que só andava de óculos escuro, aquele cabelo partido, bem penteadinho de lado. Era uma peruca, sabia? Não. Era uma peruca. Sabia disso? Não. Matias? Aí eu cheguei lá, ele fitou o olho assim em mim, veio na minha direção, me deu um beijo na minha testa. Olha que lindo. E falou assim, espírito bom. Olha. Aí eu falei assim, será que ele me conhece mesmo? Tá me chamando de espírito bom, né? Tô longe de ser bom, na minha concepção na época, né? Uhum. Mas eu buscava a espiritualidade, sempre busquei. E qual foi a experiência sua lá com o Chico? Foi legal, assim, porque eu não tive muito contato com ele, né? Só esse mesmo, né? Sim. Mas as pessoas não deixavam ele em paz. Homem em paz, né? Era muita gente para conversar com ele. Eu fiquei mais lá na minha, só conhecendo mesmo, sem muito detalhe, sabe? Sim. Sem saber mesmo quem era. Aí eu falei assim, eu quero conhecer esse homem mais. Aí eu falei assim, compra o livro dele. Aí eu comprei lá o livro, estava vendendo o livro. Aí eu falei assim, bom, acho que já começou, né? Vender o livro, agora está vendendo o livro. Aí eu comprei o livro, aí li o livro todo, aí no final da capa estava assim escrito, pelo Espírito de Emmanuel. Aí eu falei assim, um dia eu vou ter um filho e ele vai se chamar Emmanuel. Olha, e você não me contou. Não. Olha aí. Aí eu tive o primeiro, Gabriel, tive o segundo, Raquel, tive o terceiro, Iago. Quarto. Emmanuel. E eu dei o nome dele 2 anos antes, nem sabia que ele ia vir ainda. O espírito de luz, né? Eu falei assim para a mãe dele, nós vamos ter um filho daqui a 2 anos. E o nome dele vai se chamar Emmanuel. Foi 2 anos certinho, nós tivemos o filho. Que massa. E aí o papai coruja, o olho até brilha, né? Rapaz, todos os meus filhos, né, são... Sim, eu sei que você é um... Edilson, você é um bom pai. Tá? Não, estou aprendendo agora, rapaz. O Benício, que nasceu agora, né, está me ensinando a ser pai. Sim. Me ensinando, porque eu pensava que eu era pai, um bom pai. Agora é que eu estou descobrindo, que eu estou aprendendo a ser pai. Convivendo como que é? Como é que ser pai aos 62 anos? É muito massa. Muito massa? Muito, muito massa. Você vê, poder entender, poder educar, né? Pegar aquela experiência que você teve lá dos outros 4, né, filhos, sim, no meu caso, por exemplo, né, e poder transformar, né, em algo melhor, né, que você pode educar melhor. Então, como é que eu comecei a fazer, né? E Benício nasceu, né, de uma madrugada para amanhã, né? A Gabriela entrou em trabalho de parto. Estava lá. Pois é, aí todo mundo na família falava assim, você não vai fazer isso não, né? Você não vai fazer o parto da sua esposa. Eu falei assim, por que não? Olha que benção aí, Júnior e Gabriela. Por que não? Eu falei assim, porque não é legal, né? E aí, família de médico, né? Minha mãe, meu filho, meu sobrinho, tudo falando no meu ouvido, porque eu não ia fazer isso e tal. Tá bom. Aí eu comecei a levar ela numa doutora Eliane, gente boa, lá de Teófilo Otoni. E aí fazia o pré-natal direitinho, só que a vida tem as suas surpresas, né?
Ela entrou em trabalho de parte de A vida é uma madrugada. caixinha de surpresa, né? Entrou em trabalho de parte de madrugada e tal. E me acordou várias vezes, tô doendo. Eu falei assim, não, deita aí, você vai passar. E tá, e não passou nada, rapaz. Aí, na hora que eu vi, não dava tempo mais de levar para Teófilo Otoni. E aí eu coloquei ela num bloco cirúrgico, na mesa, e operei, tirei, foi o primeiro que pegou naquele ser. Olha. E a sensação de trazer o seu Aí filho a assim? sensação foi muito boa, rapaz. Eu peguei ele ainda, coloquei na mãozinha, que ele era pequenininho, né? Coloquei na minha mão, assim, aí aquele ser pequeno. E fui cuidando, né? Quase que eu esquecia de costurar lá. Viu aí, né, Gabriela? Mas foi muito legal essa experiência, sabe? E aí eu peguei. Dali começou uma nova caminhada na minha vida, né? Eu cuidei dele assim, de uma maneira que eu não tinha ainda conseguido cuidar dos outros, né? Dar banho, trocar fralda, dar mamadeira, porque aí a gente trocava de horário, né? Porque ela dormia à noite, eu ficava acordado à noite e aí fazia o horário, né? O horário da noite era meu, Revezava. o dia era dela. Então eu conversava com ele. Eu conversava com ele como eu estou conversando aqui contigo. Olha que legal. Conversava, ele só olhava, fitava meus olhos, eu achava aquilo muito, muito legal, muito legal. E aí eu fui conversando, hoje a Gabriela fala assim, nossa, o que esse menino tem com você? Porque ele é ligado em você. Eu falei assim, tem que entender que a gente está desde o começo, né? Tem uma afinidade. Desde o início, desde que ele chegou que eu converso com ele. Sim. É muito legal isso. Eu tô falando assim, tá vendo aí, Gabriela, porque a Gabriela é esposa do Edilson, e tem a Gabriela aqui, esposa do Júnior, que está assistindo a gente aqui, dos bastidores aqui. O Edilson, e é fundamental para um médico que já vem assim, com esse todo o trabalho, ter uma família que está apoiando ele, né? De voltar para casa e recarregar as baterias depois de um longo dia. Porque eu sei que a sua vida no hospital e tanto na cirurgia não é fácil, né? Olha, você falou uma coisa agora que eu não vou falar o que eu pensei não, mas eu vou explicar um pouquinho, que Fica à vontade. voltar para casa lá em Padre Paraíso, né? Meu trabalho em Padre Paraíso é muito maçante. Muito, muito maçante. Porque cirurgião, né, sozinho lá. Sim. Agora consegui um residente lá. Olha que legal. Um residente lá que foi para lá para aprender, para poder fazer prova, passar onde ele quer passar, né? Mas eu chego em casa, rapaz, moído. Mas tá lá. Aí chego lá em casa assim, e eu tenho que sentar e ficar lá 1 hora quietinho para poder a energia se dissipar, né? Porque é muita energia, meu amigo. É muita coisa na cabeça. Imagina um monte de problema o dia todo. Problemas resolvidos, né? Resolvidos. O dia todo e aí à noite. Né? Como é que a gente consegue falar, rir? Né? Complicado. Ainda estou querendo descobrir essa arte, que a pessoa sai e vai... Desliga. Não levar aqueles problemas para casa. Mas lá não tem como fazer isso, né? Porque eu continuo trabalhando, né? Lá eu continuo, vou para casa, o telefone pode tocar qualquer hora, né? Do dia e da noite. Independente que se você foi para lá às 7 horas da manhã. Independente, não. A única hora que eu te falei mais cedo, né? Falei assim, nossa, quando eu saio de Padre Paraíso, parece que sai um caminhão das minhas costas, né? Porque começa a me dar sono, né? Fico mais relaxado, Porque é muito trabalho. Muito trabalho. E é consultório, é tudo. Né? Uma sensação assim, Edilson, de que você, como médico, você fala, você chega isso no seu ser mesmo,
que te encoraja a acordar de manhã e ir para o hospital, ir para o consultório, atender as pessoas. Esse amor à medicina. Olha, eu sempre quis ser médico, né? Desde menino, né? Eu era médico das bonecas das minhas irmãs. Aí. Eu era o médico, literalmente o médico das bonecas. Então a gente brincava, elas levavam o médico era eu. E aí era muito legal isso. Então eu falava assim, eu vou ser médico. O bom é que todas as bonecas chegavam... Nossa, aí furava, aí injeção, aquela coisa toda, né? Eu brincava, nossa brincadeira era essa. Médico, aí coisa de menino, né? Sim, sim. Poucas lembranças que eu tenho é isso, né? Que eu queria ser médico mas assim, depois eu fui crescendo, né? Aquilo foi dissipando. E eu fui trabalhando, né? Como eu disse, né? Com meu pai, né? Estudando. E aí meu pai me ensinou muitas coisas, né? Uma coisa que ele me ensinou é ter palavra, né? Coisa importante. Honrar a palavra. Honrar a palavra, né? Honrar a palavra, não mentir. Isso é uma coisa que molda o caráter de qualquer pessoa, né? Mesmo assim a gente vacila, né? Ser humano, nós não somos perfeitos, né? Mas meu pai, assim, foi um ícone importante assim, na minha vida, sabe? Qual o nome dele? Júlio. Júlio. Ele foi? Não, ele é. Ele é, né? Ele é. E junto com a minha mãe, né? Eu falei para minha mãe um dia, mãe, um dia eu vou fazer um busto da senhora aí, colocar aonde eu tiver, se conseguir fazer. Um dia, né? Ninguém fica para semente, né? Sim. Ninguém fica para semente. Porque minha mãe, assim, é uma heroína para mim, né? Atuante ainda na medicina. Atuante. Então, ela, depois que o Benício nasceu, né? Eu estava aqui na época, quando o meu irmão desencarnou, né? Aqui na sua casa, aqui. E aí, a partir daquele dia, as coisas ficaram muito difíceis. Se ficaram para mim, você imagina para ela, que é a mãe, né? Como é que ficou. Mas depois que o Benício nasceu, rapaz... Floresceu, graças a Deus. E o engraçado é que é uma malinha, né? Toda hora que você olha para o menino está sorrindo. É um mensageiro de luz para sua família, né? Rapaz, ele acorda de manhã e se ele não for no meu quarto lá, nossa, ele não para de chorar. Aí a Gabriela tem que abrir o quarto, ele vai lá, ele vai me dar um beijo. Aí depois ele sai. Sim. Com uma pessoa... Nem parece que é uma criança. Entende, né? Essa ligação. Tá? Vai lá, dá um beijinho e sai. Ele não fica lá. Que bacana isso, Deus. E é cedo, viu, né? Não é cedo 7, não, é 5h30. Vai preparando aí vocês dois. Ele fica 12 horas dormindo e 12 horas acordado, literalmente. Ligado. A gente mandou um presentinho para ele, ele já está até tirando a CNH já, né? Vai para isso. Mas eu tenho, assim, muito a agradecer, né? Aquela cidade lá, aquele povo, sabe? Eu faço tudo que eu posso por eles e eles por mim, né? É uma troca, né? Que traz benefícios. Você trabalhou primeiramente como médico no Rio de Janeiro, certo? Sim. Depois você foi para Padre Paraíso e depois para o Pará? Como é que foi essa trajetória sua? Olha... Como médico aí nesses estados, né? Uma hora no Rio... O que aconteceu? Aconteceu o seguinte... Aconteceu que depois do acidente que eu tive, do assalto lá, que eu quase desencarnei, graças a Deus, estou aqui, eu não quis mais ficar lá no Rio de Janeiro, não. Aí eu fui para muitas cidades, que eu não lembro nem quantas foram. Né? Aquilo mexeu um pouco com a minha cabeça. Sabe? Eu fui para uma cidade, ia para outra, ia para outra, ia para outra, ia para outra. Aí a cidade que eu mais fiquei tempo foi Padre Paraíso. Entendeu? Foi assim.
Aí eu fiquei lá um tempo, né? Por questões minhas mesmo, eu quis ir embora e arrumei uma briga. Eu sempre arrumava uma briga para justificar as Espero coisas. que a gente não tenha briga, né? Não. Aí eu fui e o Olinto, né? O Olinto, Sim, Olinto. o Olinto Um falava abraço, assim. viu, Olinto? O Olinto é um amigão, um né? grande amigo. Ele sempre estão me encontrando lá. O Olinto falava assim para mim: rapaz, você não faz isso não. E eu estava já de mala e cuia para ir lá para o Pará. Você não faz isso não, rapaz. Tá aí, sua família aí. Como é que você vai fazer um negócio desse? Não, eu vou e vim buscar. Aí fui e vim, voltei e busquei. Então, assim, Você ficou quanto tempo lá? eu tenho muita gratidão pela aquela cidade, pelas pessoas da cidade, né? As pessoas. O Edilson, a contribuição entre, eu venho falando isso, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Quem tem um amigo encontrou um tesouro. Jesus Cristo fala assim que um amigo é mais chegado que o próprio irmão. Olha o peso disso. Né? Amigo, nessa andança sua, você teve... você pode ter um irmão que ele não pode ser seu amigo. Existe isso. Né? E você fez muitos amigos, né? Nessas cidades que você passou. Olha, para te falar a verdade, eu tenho que falar isso? Tem? Fica à vontade. Lembrando isso aqui, né, Matias? Que daqui 200 anos esse vídeo ainda vai estar sendo visto pela sua família. Né, Júnior? Eu tenho que falar então, né? Então, assim, eu tenho não sei se é uma dificuldade ou se é uma guarnição, né? Uhum. Eu não costumo, assim, ser amigo muito de todo mundo. Né? Então, assim, para eu ter uma pessoa como amigo, como você acabou de explicar aí, né? Que às vezes a pessoa tesouro todo né, dia, não né? encontra o tesouro todo dia. Quando eu encontro um amigo verdadeiro mesmo, assim, eu seguro na mão, amigo do peito. Eu espero que eu sou um deles. Entendeu? Então, assim, eu tenho alguns amigos. Tem alguns. Quem te buscou lá de Belém? De Belém? Aí trouxe você de volta. Quem me trouxe de volta? Ou você veio sozinho? Eu? Você foi sozinho e voltou sozinho? Não, fui com a família, voltei com a família. Voltei para o Rio com a família toda. Ah, você voltou de Belém, você foi para o Rio? De Belém não, de Paraupeba. Paraupeba. É porque eu falo Belém é 700 quilômetros mais para cima lá. De Paraupeba. Lá eu fiz um grande amigo. E tenho bons amigos lá. Sabe? Eu estou falando que você já me falou sobre isso. Eu estou retratando isso aí. Mas depois ninguém amigão, vai ver esse vídeo e fala, você não lembra Antônio Alves, Olintão, né? São pessoas que... A Delma, que mora no meu coração lá. Estou devendo uma visita lá. E aí depois você veio e para onde você está hoje em Pato? Eu retornei para o Rio, como eu te falei, né? E aí eu fui estudar. Quando eu cheguei no Rio, eu fiquei meio sem mas assim, sabe, você chega de volta num lugar, principalmente no Rio de Janeiro, para você recomeçar, complicado pra caramba. E aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar de novo. Aí eu fui fazer pós como eu te falei, de terapia intensiva pediátrica. Aí foi muito bom para mim. Aprendi muita coisa. A gente pensa que aprendeu. Não, estamos aprendendo. Eu continuo aprendendo. E continua estudando, né? E continuo estudando. Eu estou estudando, eu não vou falar o que é. Tá. Mas eu estou estudando de novo. Estou estudando. Eu não paro de estudar. Sim. Acho que assim, me faz bem. Tá conhecendo novas formas de tratamento e tudo mais. Gabriela reclama assim, você tem o celular e tal, mas pode ir lá ver que eu não tô Está estudando. Estou estudando. Sempre vendo algo novo. A gente falou aí sobre amigo e a importância, Edilson, da família, a estruturação da família. A gente aqui no podcast, Edilson, a gente dá ênfase sobre essa questão da família, do sistema familiar, né? Que as pessoas, que o filho não pode concordar com o pai, não precisa concordar com a mãe, mas dentro de um sistema
né, familiar, existe o lugar de cada um. O lugar do pai, o lugar da mãe e o lugar do filho. Se um quiser ficar num lugar do outro, vai acontecer um caos. Não dá certo. Né? Porque, assim, família, nessa né? jornada sua, qual a importância aí da família? Toda. Porque é o meu alicerce. Eu não consigo ficar sem família, amigo. Não tem como. Né? É meu porto seguro, né? Entendeu? Eu vejo assim que um homem sem família, não sei como é que é, nem te explicar isso, né? Um homem sem família viver sozinho. Não bate. Pela conta espiritual que eu tenho, assim, de longa data, que Essa vem, busca, né? Nessa busca. Então, assim, família é primordial, né? A gente tem... Agora, cada um tem seu lugar, né? Na família, né? O pai, a mãe, os filhos, né? Hoje está muito mudado, né? Hoje eu vejo uma mudança brusca de família, né? De valores. Assim, os pais viraram amigos, né? Você já viu isso? Que os pais viraram amigos de filho, piorou tudo. Porque antigamente pai era pai, não misturava as coisas. Pode ser amigo? Sim, um dia, né? Um dia. Pode crescer isso. Crescer, né? Exatamente. Porque primeiro a gente aprende a ser pai e o filho aprende a ser filho. E essa é a ordem natural das coisas, né? Eu quero já perguntar para você aí sobre como que você vê isso hoje mundialmente. Mas antes eu quero chamar ali nossos patrocinadores, tá? Olha, quero insistir com você que está assistindo aí, que essa conversa de compadre aí, você pode aprender um tanto de coisas assim, a trajetória do Dr. Edilson como família. Mas, olha, fica aí com nossos patrocinadores, que daqui a pouco eu volto aqui com o meu querido Dr. Edilson, falando dessa visão medicina e família. Conheça o loteamento Jacarandá da Singular Imóveis, uma empresa séria comprometida com seus clientes. O loteamento Jacarandá fica próximo ao Distrito Industrial, com uma linda vista privilegiada para o Pico da Ibituruna, em Governador Valadares, Minas Gerais. Eu disse Singular Imóveis. Saiba mais através do site www.singularimóveis.com.br. Direção Maria Aparecida. Isso aí, a gente está aí com nossos patrocinadores. A Singular Imóveis tem o imóvel que você precisa. E você pode procurar toda a equipe da Singular que vai estar lá pronto para te receber. Quer comprar uma chácara? Singular Imóveis. Procura a equipe lá da nossa querida Cida e vocês vão ter assim a melhor estrutura de pessoas lá qualificadas, te apresentar até financiamento próprio. Olha que legal, tá? Você quer ter o seu imóvel ou construir e já comprar o imóvel? Procure lá, tá? Singular Imóveis. Então, Edilson, hoje a gente passa assim uma desvalorização da família, né? E como você vê isso aí? É lamentável, né, que eu acho que o nível de pobreza, né, subiu muito, né? Uhum. Qual tipo de pobreza? Material ou não, espiritual? Intelectual. Espiritual. Porque as pessoas hoje, né? Eu conheço, aqui até em Minas Gerais, não digo muito não, mas se eu for lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, de 10 pessoas, uma é espiritualizada. É verdade. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, assim, não dizendo que eles não... Assim, no geral, né? Você vai... Porque antigamente era diferente. Entendeu? Era muito diferente. Diferente como? Minha religião, né? Comecei católico, apostólico, romano, né? Fui batizado, crismado, aquela coisa toda. Então eu cresci numa família que já era desse jeito, né? E todas que eu conhecia, que me conheciam e que eu conhecia também, né? Que eu
também fui apresentado, sempre tinha uma religião. Qual? Católico, outros eram protestantes, outros eram chamados crentes, né? Evangélicos, umbandistas, espíritas, candomblecistas. Agora eu vejo assim que muita gente que não tem religião nenhuma. Você acha que a religião é importante para o Muito. indivíduo? A religião já diz, né? Religa, né? Religião, importantíssimo para a evolução espiritual. Na verdade, a evolução espiritual é a família. Né? Se casar, ter uma mulher, ter um filho com ela, criar esse filho, ensinar ele a caminhar. Né? Junto, né? E a mulher e o homem, né? Convivendo, aprendendo, errando, acertando. Não é assim? Um falar para o outro, né? O defeito do outro. Não é fácil, não. Você escutar assim o seu defeito. Como o Olintino falar, nós somos um bando de pouco espinho, né? Em relacionando, relando um no outro, né? Tem um amigo meu que falava para mim assim, eu vou mandar um abraço para ele, meu grande amigo Vivaldo. Grande abraço para o senhor, viu? Saudade do senhor. Ele falava assim para mim: rapaz, casamento é assim, ó. Eu tenho 50 anos de casado, mas não fica pensando que é moleza, não. Eu e Rosângela, não foi um mar de rosa, não. É vendo o defeito do outro o tempo todo. E a gente aprendendo um com o outro a se consertar. Ele falava isso para mim. Eu fiquei assim, olhando para ele, eu falei assim, rapaz, ninguém não tinha escutado isso de ninguém, né? Escutei dele e falava assim, é verdade mesmo. A gente embaixo do mesmo teto com uma mulher, né? Não é fácil não. Casamento, né? Quem vive o casamento mesmo assim. Agora, existe vários tipos de compreensões, né? Sim. Existem outras compreensões do que é um casamento, né? Não é mesmo? Tem gente que pensa que casamento é uma coisa assim, facinho. Não é. E outros acham que casamento é nada, né? E outros acham que casamento é nada, que é só aquela coisa bonita, né? Vestir de noiva, ir lá, casar e tal. Olha, você vê que engraçado, levando assim para a área da medicina, né? Se as pessoas... não sei se você pensa assim. Se nós, como seres humanos, né, que a célula da sociedade é a família, claro que vai ter todos os atropeços são dois mundos, né, que se encontram para gerar mais outros mundos, né? O homem se une a uma mulher e onde ali vai gerar um filho e vai seguir a família. Se tiver ali dentro de uma cartilha, não vou falar cartilha não, mas falar assim, dentro de uma harmonia ali, e um aprendendo mutuamente com o outro, e dentro desse aprendizado do casal, ensinando o filho o caminho que deve seguir, vai ser menos paciente lá para você no hospital, né? Você falou um negócio importante agora, porque eu casei, eu fiz... A maioria das intrigas que acontece, a pessoa fica tão enfurecida, tem uma úlcera lá e vai lá arrebentado lá, um apendicite. Eu e Gabriela posso estar falando fizemos... alguma besteira aqui, mas é mais ou menos isso aí. Porque a maioria das patologias vem pela psique. Olha você ver quantas brigas, quantos casais que brigam. Eu estou falando que eu e você já participamos disso. Desnecessariamente. Eu e Gabriela completamos agora 2 anos de casado, dia 15 de maio, né? Não pudemos viajar por causa eu vou falar ainda daqui a pouco. 2 anos de casado, assim, para mim, assim, está sendo assim um aprendizado, né? Porque a gente, assim, chega junto.
Eu sei. Eu vejo assim, a Gabriela, chega junto que eu assim, digo um assim, aprendizado, você e ela. Que a Gabriela é uma pessoa assim, doce, calma, né? Uma pessoa assim que sempre tá na harmonia. É uma pessoa, Gabriela, você é um exemplo de calmaria, né? Ai, meu Deus do céu, rapaz. Não, rapaz, não é assim não, rapaz. Não é nada assim não. Eu achava que era, rapaz. Não é não, nada. Mas assim, importante assim na minha caminhada, né? Sim. Porque eu era assim, um atropelador, rapaz. E ela foi um parador para você. Não, ela não parou, não. Mas assim, conseguiu me dar um assim, aqui também sou eu que estou aqui, né? A pessoa se coloca no lugar e fala assim, não, eu tenho meu lugar aqui e você tem o seu aí. Então eu aprendi assim a respeitar, né, o espaço dela, ela respeita o meu. Isso que é legal no casamento, né? A gente respeitar o espaço um do outro. E isso é muito massa. Se conseguir fazer isso, se respeitar o espaço um do outro. Nós estamos aprendendo ainda, viu? Nós não chegamos ainda na plenitude, não. Mas estamos, assim, começando a respeitar o espaço um do outro. Não que a gente não se respeite, nada disso. Estou falando, assim, no lugar do casamento do homem e da mulher, onde é que está o lugar de cada um, né? Então, assim, eu aprendi a reconhecer, né? Antes não, eu já fui casado outra vez. Eu atropelava tudo, né? Era eu, tudo eu. Não, era eu que mandava, era eu que decidia. Então, hoje não é assim. Hoje decidimos. Né? Hoje viu como é que eu dei um pouquinho, deu uma acelerada? Deu um pouquinho de evolução nessa cabeça, né? Hoje nós decidimos como vamos fazer. Como vamos trilhar o nosso caminho, né? Temos um filho, né? Sim. Então, preciso dar exemplo. E falar em exemplo, né? A gente está falando de família, né? Há muito tempo atrás, né? E antes de entrar para essa religião que eu estou hoje, né? Eu precisei me transformar um pouco para poder dar exemplo para os meus filhos, né? Porque como que eu ia educar meus filhos se eu não estava praticando, né? Que a prática a importância é a prática. Né? Então, assim, hoje eu e a Gabriela, a gente tem uma sintonia boa com isso, né? Com o Arturo. O Arturito. Um beijo para você, Arthur. Arthur tá lá, rapaz, tá ficando fino. Rapaz, tá ficando, olha, estudioso. Você lembra daquela letra dele? Sim. Você tem que ver hoje, tá melhor que a minha. Falei. Letra de médico, né? Tá melhor que a minha. Minha letra, nossa, muito, muito pequenininha. Eu sempre vi assim, o Arthur como uma criança muito capaz. Muito inteligente. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Em Pato Paraíso, além de você ser o diretor lá do hospital e atender lá como cirurgião geral, você também tem uma clínica, né? Tem. E como é que é os atendimentos lá na clínica? Lá é cirurgia geral, clínica médica, ultrassonografia, colposcopia, né? É um geral também. Tá indo bem também. Tá indo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. E tem mais negócios Graças aí, a Deus, né? que eu sou grato àquela cidade lá, né? Aquelas pessoas lá são pessoas humildes, entende? Pessoas que têm o meu respeito e me respeitam. Né? Importante. Para te falar de verdade, o que eu vou te falar é de verdade. Eu não briguei com ninguém lá. Paciente nenhum. Pacificou? Não, eu nunca briguei. Tem médico que briga com o paciente, sabia? Não, tu pacificou o ambiente. Eu escuto todos eles. Eles me param. Tem uma amiga minha lá, que eu não vou falar o nome, mas ela fala assim, eu não sei como é que você tem paciência de ficar escutando. Eu falei assim, eu tenho paciência. Eu tenho que escutar. Sim. São eles que me dão feedback, né? Sim. São eles que vão falar quem sou eu. Que bom, Edilson.
Doutor Edilson, então eu quero que você quero que as pessoas em casa, você deixe uma notícia aí para as pessoas que estão pensando em ingressar na medicina. Qual conselho você daria para essa pessoa, esse jovem? Olha, o conselho que eu posso dar, né, em relação à medicina, que se está pensando em realmente ser médico, né, exercer a medicina mesmo, não pense em dinheiro, senão não vai conseguir aprender, né? Porque a medicina está muito mudada hoje em dia, né? Uhum. Hoje as residências são diferentes, né? A residência do meu tempo não é de hoje, é diferente. Quando eu fiz residência eu morava no hospital. Morava literalmente, saía só domingo, né? Hoje pode ir para casa e tal, né? Então, eu digo assim, né? Que as pessoas que eu conheço, algumas que gostam de medicina de verdade. E tem outras que fazem medicina por causa da grana. Uhum. Que pensa que vai dar dinheiro. Não dá. Porque quanto você gasta para fazer medicina? Você tem cálculo? Mais ou menos. Tem? Tem, mais ou menos. Aí você sabe quanto tempo você tem que trabalhar para pagar o que você gastou? Uhum. É tempo, amigo. É tempo. Se você colocar, a não ser que você tenha assim, muita sorte. Bezerra de Menezes falava, é um espírito kardecista, um espírito assim que eu vejo assim, bem evoluído. Ele falou assim: aquele que quer ganhar dinheiro com a medicina não é médico, mas sim o comerciante da medicina. Eu achei interessante isso. É mais ou menos isso que eu quis falar, né? Porque quando eu cheguei em Padre Paraíso, eu não queria montar nada lá. Aí as pessoas ficavam me pedindo para eu montar, né? Eu só queria ficar de sobreaviso em casa e fazer as cirurgias eletivas que eu faço todos os dias, né? Uhum. E aí as pessoas me pressionando, vamos lá. Tem um colega lá doutor Leonardo, o doutor da odontologia, né? Uhum. Grande abraço, Léo, meu amigo. Um dia eu quero que você aqui com a gente. Ele me convidou para... seu lugar está aqui ainda, porque o mesmo consultório que eu deixei há mais de uns 15 anos atrás, estava vazio quando eu cheguei lá. Olha. Vazio. Aí foi só, seu lugar está aí te esperando. Você não vai montar nada aí? Aí eu fiquei, rapaz, ainda quase um ano. Acho que não foi um ano, não. Acho que uns meses. Não é? Uns meses. Aí eu peguei e falei assim, mas será que eu não tenho perfil para consultório? Eu pensava que eu não tinha perfil, né? Porque eu não tinha mesmo, eu não tinha consultório. Eu nunca fui uma pessoa de ter consultório, de atender. Eu tive no passado só fazer ultrassom, só isso. Mas aí eu comecei a fazer um trabalho comigo mesmo, entendeu? De que eu podia fazer aquele trabalho, que eu podia desenvolver. E aí eu comecei com uma mesinha pequenininha. Eu acho até engraçado hoje, quando eu vejo aquela... Tá bonito hoje, né? Uhum. Mas quando eu comecei era uma mesinha assim, que era só desse tamanho assim, que eu comprei lá numa loja de móveis, coloquei uma cadeira e comecei a atender. Comprei um ultrassom, e eu e meu amigo Reginaldo, grande abraço, Reginaldo. Meu amigo Reginaldo de sogro, né? Sim. E aí seu parceiro lá, né? Meu parceiro, Aí foi engraçado que eu cheguei para ele e falei assim, andando na rua, rapaz, você acredita? Eu já sabia que eu ia ter um sócio, eu já sabia. Mas aí eu não queria ter sócio, né? Mas era através dessa sociedade que ia aparecer outras oportunidades, né? Sim. E aí eu cheguei para ele e falei assim, Reginaldo, você não quer ser meu sócio, não? Estou querendo comprar um ultrassom, abrir uma clínica lá em frente ao hospital. Aí ele falou assim, na hora, ele falou assim, quanto que é? Vamos lá. Que massa isso, né? Sentiu a afinidade? Como é que foi? Sim. Assim, pá, pum. Falei, olha, como é que é isso, Edilson? Falei assim, olha, é assim, assim, assim. Eu vou trazer a máquina, né, e a gente vai comprar. E a gente vai montar lá essa máquina e vamos ver o que dá. Ele acreditou, eu também acreditei. Nós compramos a máquina, colocamos lá.
Um ano a gente já estava comprando uma nova. Ela se pagou, Sim. a nova já se pagou, entendeu? E a gente já está pensando em trocar. Modernizando ainda Modernizar. mais. Você gosta de modernidade, né, doutor Gilson? Gosto porque me dá segurança, né? Sim. Me dá segurança. Estou querendo comprar um ultrassom com inteligência artificial. Já existe. Olha. Existe e eu gosto de trabalhar sem dificuldade, Sim. né? Eu Mais acho, facilidade. É isso, facilidade, porque fazer Eu fico falando diagnóstico... assim, a gente tá ficando velho, não é bobo não, né? Não, eu não estou ficando bobo, não. Velho também não, né? Amadurecendo. 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 Ô Edilson, eu estou muito feliz assim, a gente tá fazendo esse bate-papo, né? Bate-papo de compadre, como eu falei. Uma troca de ideia, na verdade. Troca de ideia, a gente vai ter outras oportunidades. E agradecer você por estar aceitando esse convite, assim, chegou assim, quem sabe, faz ao vivo, né? Eu quero te falar ainda, eu quero te falar que eu senti sua falta lá na inauguração da Contos e Encantos. Isso, né? Me conta aí, né, que esse negócio aí, a Gabriela agora tá... Foi assim, rapaz, olha, não era para se inaugurar assim, tão rápido como é que foi, né? Uhum. Mas você conhece Sim, a peça. A peça, né? Chegou lá para mim sexta-feira dizendo que segunda-feira ia inaugurar a loja. Eu quero até o patrocínio dessa loja, sabe? Como chama? Contos e Encantos. Contos e Encantos, moda aí. Moda infantil. Moda infantil. Ficou muito linda a loja. Ficou, eu vi a loja. Bonita. Parabéns, viu, Gabriela? Tá boa. Ela tá feliz, né? Também Sim. lá nesse trabalho, lá desenvolvendo, né? Sim. Um novo trabalho, né? A receptividade da cidade está boa, gostando? Muito bom. Ah, que bom. Muito legal. Que legal. Tá prosperando. Sim. Se Deus quiser, quem sabe haverá outros Contos e Encantos em outra cidade, né? Espero que prospere. Quem sabe? É um novo desafio para o casal, né? Tem que um dia, né? Olha, dizem que médico não aposenta, né? Sim. Mas eu quero aposentar, amigo. Sério? Sério. Eu acho que você não aposenta, não. Não assim, desse trabalho todo que eu estou fazendo, né? Assim, muita coisa, né? Sim. Meu trabalho lá é pesado, você sabe disso. Eu sei. Então, mas eu quero, assim, pelo menos ficar com 1/3 só. Sim. Entendeu? Porque já tem uma hora que cansa. Eu fiquei indo lá, atendendo lá com você lá durante 1 ano, né? E depois nós fomos e ficamos lá morando 8 meses. Foi uma experiência boa e a gente só Você tem lembra gratidão. bem? Você lembra bem que a gente não conversava muito? Sim, era muito trabalho. Por quê? Porque eu não tinha condição nem de conversar muito. Uhum. Era aquele negócio que eu te falei. Eu chegava em casa, eu tinha que ficar paradinho um pouquinho para poder a ideia refrescar. Sim. Mas a gente sempre teve um diálogo bom, isso eu agradeço. Sempre. Quem me conhece não estranha. Quem me conhece, sim, não estranha. Respeitar o espaço. Sabe que eu sou assim, desse jeito, né? Falo pouco. Doutor Edilson, então, essa câmera aqui é toda sua. Quero que você deixe uma mensagem aí, tá? Para todas as pessoas que estão te ouvindo, sua família, sua esposa, seus filhos. Eu quero dizer aqui, assim, que agradecendo aqui a oportunidade aqui desse meu amigo, irmão, meu compadre, né? Transmitir um abraço aí para os amigos que me conhecem, né? Que poderão ver esse vídeo. O Farley, grande Farley, né? O autor do Padrinho. Foi ele, né? Foi ele que foi o autor. O autor, né? Grande vai ser, olha ali, que vai ser o padrinho do Benício. Aí acatamos a ideia, né? A ideia, na verdade, a gente já tinha a ideia, né? Sim. Ele que chegou e já adivinhou. Adivinhou, né? Então, quero dizer a todos vocês aí que sempre podem contar comigo, né? Precisar do que precisar, na verdade, né? Tô sempre nesse lugar de poder servir, né? Porque nem sempre estou podendo, né? De poder servir.
Hoje eu estou nesse lugar, amigo, de me colocar nesse lugar. Sim. Servir, principalmente a população de Paz do Paraíso, né? A população carente que tem lá. Assim, nós montamos essa loja lá. Você pode achar até engraçado, mas sabe como é que começou? Quer saber? Pode falar. Nós fomos comprar roupa pro Benício, né? Aquela coisa de começar a comprar, e a gente não tinha muita... o preço não era muito bom, e também a diversificação das peças de roupa, né? A gente foi em Teófilo Otoni, também a gente viu que não tinha muita coisa, tivemos que comprar no Rio de Janeiro muita coisa, em Belo Horizonte. Até de fora, né? Coisa de fora do Brasil, acho que a Gabriela andou comprando. E aí veio essa ideia que foi me dada, né? Por um grande amigo, né? Eu falei assim, ó, se você montar uma loja de bebê lá, vai ser muito bom. Eu falei assim, então tá. E aí foi assim que nasceu a Contos e Encantos, né? E quem deu o nome foi Gabriela. Olha. Ela que deu esse nome à loja. Lindo nome. Ela que se dedicou, trabalhou. Quero agradecer a ela assim, pelo trabalho que ela se dedicou lá naquela loja lá. Ela está aberta por causa dela, né? Porque se dependesse de mim ia ficar um tempo ainda e tal. Mas ela é guerreira. Parabéns aí à minha esposa aí por isso. E dizer que podem sempre contar comigo, de verdade. Povo de Paz do Paraíso, podem contar comigo. E eles têm contado mesmo. Um abraço para os seus filhos. Um abraço para meus filhos, né? Assim, Gabriel, Raquel, Iago. Falei com ele aí da pouco, né? Sim. Sabe que eu estou aqui. Emanuel, vou lá vê-lo amanhã. Sim. Graças a Deus, tem 3 meses que eu não vou lá. Sim. Fiquei doente, né? Então estava difícil de eu sair para dirigir essas coisas. Sim. Ainda está difícil, mas eu consigo chegar até a vitória, se Deus quiser. E, Edilson, gratidão, Tânia. Falou, meu irmão. Gratidão por você existir na nossa vida. Eu sou grato aqui. Essa conversa de compadre. Quero agradecer também a toda essa equipe aqui, tem essa paciência. O Matias, meu irmão aqui, o Júnior, trouxe até a esposa. Eu acho que eles até vão dormir aqui hoje, né, Chay? A Chay que está desde cedo aí, elaborando toda essa questão para recebê-los assim. E a gente está com muita alegria. E ter você com o nosso irmão aqui, amigo, isso é muito importante. Gratidão. E você de casa, espero que você gostou dessa conversa de compadre, né? Que é informação assim como que amizade, quando nós vamos trabalhar com ela, a gente vem crescendo, né? Crescendo, trabalhando e conquistando isso. Porque eu já vi questão de longas amizades acabar assim com 1 minuto. E não era para ser assim. Então eu quero dizer assim que você tenha amizades fortes. Não é muitas amizades, não. Algumas amizades onde você pode contar com ela e ela estar pronta para te auxiliar e você auxiliar essa amizade. E dê valor à família, que a família é muito importante. Então a gente poderia assim prolongar muito esse assunto. Mas por hoje está bom assim. E eu declaro assim toda sorte de bênção para a sua vida. Não esqueça aí de compartilhar, dar o seu like e comentar. É muito importante aqui para o nosso podcast. Um beijo grande no seu coração e